Os oceanos são regiões muito misteriosas. A gente sabe muito pouco sobre eles, até porque eles são muito vastos. Ninguém sabe direito o que vive nas profundezas escuras. E quanto mais os cientistas pesquisam, mais animais estranhos, pelo menos pra gente que vive na superfície, são descobertos. Alguns deles são muito assustadores, e nesse vídeo você vai conhecer alguns. Tubarão-cobra. Já começando pelo tubarão-cobra, que também pode ser chamado de tubarão-enguia. Esse estranho animal é considerado um fóssil vivo pelos cientistas. Isso porque já foram encontrados fósseis com animais muito semelhantes a ele, os antepassados dele, que morreram há mais de 80 milhões de anos. Esse animal é muito antigo e mudou muito pouco dos tempos antigos até agora. É um tubarão muito raro de se encontrar, e eles vivem nas profundezas do mar. A forma do corpo desse tubarão se assemelha ao de uma enguia, porém a cabeça é muito semelhante à de um tubarão, e é por isso que ele é considerado um tubarão pelos cientistas. Além disso, ele possui fendas branquiais, e é principalmente por causa da sua cabeça e dessas fendas branquiais que ele possui, que ele é considerado um tubarão. Porque, como ele é muito antigo, muitas das características típicas de tubarão não estão tão presentes neles. A maioria dos tubarões, por exemplo, possui 5 pares de brânquias, mas esses tubarões possuem 6. Além disso, você não consegue nem ver a barbatana clássica de tubarão nele. Ele não tem aquela barbatana triangular de tubarões. Esse tubarão é um predador dos oceanos, mas ele não apresenta nenhum tipo de perigo para os seres humanos, até porque eles vivem em águas muito profundas e remotas. É muito difícil de um humano chegar nessas águas, eles não vão ir para a superfície também. O comprimento desse animal pode chegar a mais ou menos uns 2 metros, contendo uma mandíbula muito longa e equipada com mais de 300 dentes pontiagudos, que são distribuídos em 25 fileiras. Os principais alimentos desses animais são os peixes e lulas. Às vezes eles também podem caçar outros tubarões menores que eles. Além disso, esse tubarão é ovovivíparo e significa que os ovos se desenvolvem dentro do corpo da mãe e depois a mãe pare os filhotes, digamos assim. Peixe-espada preto. Esse é um animal que habita o Oceano Atlântico em profundidades médias até mesmo grandes. Ele pode viver até 1.700 metros de profundidade. É um peixe comprido que apresenta destaque principalmente na sua boca, que é com um formato diferente da dos outros peixes e cheio de dentes afiados. Além disso, em seu crânio apresenta um olho muito grande. O corpo desse peixe é muito alongado. Seu corpo é principalmente preto, daí que vem seu nome, apesar de que também existe a espécie branca, mas a preta sem dúvida causa mais medo. Sua principal alimentação é de crustáceos, peixes e alguns tipos de moluscos, como as lulas. Na fase adulta, alguns espécimes desses peixes podem chegar a mais de 1,5 metro e vivem em média até os 32 anos de idade. Esses peixes têm uma grande importância comercial, principalmente em Portugal. Em Portugal, esse peixe é muito comercializado e pescado, e vários pratos da culinária portuguesa usam ele. Por enquanto, esse peixe ainda não está muito ameaçado de extinção, mas, por causa da pesca e comercial dele, a concentração desses peixes no oceano não é mais a mesma do que antigamente, eles têm diminuído. E se a pesca continuar muito intensa, eles podem ficar ameaçados. Peixe tripé. Esse peixe esquisito vive em águas bem profundas. Ele fica principalmente no fundo do mar, no lodo, e eles usam esses raios das barbatanas muito alongadas na cauda e nas barbatanas pélvicas para ficar em pé, no leito do mar. E esses raios são usados como órgãos táteis, principalmente. Existem mais ou menos 18 espécies desses peixes, e eles podem ultrapassar os 40 centímetros de comprimento. Apesar disso, suas barbatanas podem ultrapassar os 1 metro de comprimento, sendo muito maior que o próprio corpo do peixe.
Embora essas barbatanas pareçam bem rígidas, quando esses peixes se locomovem, elas se tornam flexíveis. Então os cientistas sugeriram que esse peixe bombeia fluidos para essas nadadeiras para quando ele quer deixá-las mais rígidas e poder ficar parado no fundo do mar. E quando ele quer se locomover, ele diminui a quantidade de fluidos ali presentes e deixa elas mais flexíveis, moles. Eles vivem nos oceanos do Atlântico e do Pacífico e podem viver a mais de 4.000 metros de profundidade, quase 5.000. Seu senso de visão é adaptado para conseguir enxergar nas águas profundas, onde tem pouca luz do sol. Ele se alimenta principalmente de camarões, pequenos peixes e crustáceos, que ficam nas regiões do solo oceânico. As nadadeiras dianteiras conseguem detectar objetos na água, afinal, como eu falei, ele usa como órgão tátil. Ou seja, ela funciona mais ou menos como uma mão, que ele usa para sentir se tem presas próximas. Uma coisa interessante é que esse peixe é hermafrodita, e significa que ele tem tanto órgãos reprodutores masculinos quanto femininos. Assim, eles se acasalam entre si. Dois indivíduos vão lá e se acasalam. Mas, caso isso não seja possível, ele pode produzir descendentes por conta própria. Peixe-víbora. Não se tem tantas informações sobre as criaturas que habitam as profundezas do mar. Isso porque os seres humanos exploraram muito pouco as regiões mais profundas. Assim, ainda existem muitos mistérios sobre o que vive lá, e poucas informações sobre os peixes já descobertos. O peixe-víbora é um peixe que vive a cerca de 2.500 metros de profundidade. É um peixe que pode chegar a mais de 35 centímetros. Esse peixe possui 2 fileiras de fotóforos, que são pequenos órgãos capazes de emitir luz, bioluminescência. Ele consegue controlar esses fotóforos. Durante o dia, esse peixe se mantém nas águas mais profundas. Porém, durante a noite, ele sobe à superfície para conseguir comida. E esses fotóforos acabam conseguindo criar uma camuflagem. Porque como ele tem fotóforos na parte de baixo, quando um peixe predador dele, por exemplo, vem pela parte de baixo e olha para cima, ele não vai conseguir enxergar o peixe-víbora, porque tá vindo luz lá de cima. Pode ser da lua, pode ser do sol, mas tá vindo luz. E ele vai ver os fotóforos, então também vai ser luz. Então ele não vai conseguir distinguir o peixe do ambiente. Assim, é um tipo de camuflagem que usa luz. Ele é um dos peixes que possui o maior dente relativo em relação ao tamanho da cabeça. Esse peixe possui dentes tão grandes que ele precisa abrir a boca para que os dentes não atrapalhem ele a engolir suas presas. Quando a boca está fechada, esses dentes sobrepõem as mandíbulas. Mas eles são muito importantes para agarrar as presas, perfurando-as. Esse peixe consegue engolir presas muito grandes, assim como a maioria dos peixes dessas regiões mais profundas, onde a comida é escassa e quando tem uma oportunidade é importante comer o máximo possível. É um peixe muito fino e comprido, a cabeça não é tão grande. Os dentes podem chegar a mais de 1 centímetro de comprimento, sendo que a cabeça tem pouco mais de 2. Peixe-boca de guarda-chuva. Também conhecido como enguia pelicano, o peixe-boca de guarda-chuva é uma criatura muito estranha que vive nas profundezas do mar. Ele apresenta essa boca enorme e desproporcional. A articulação dessa boca permite que esse animal consiga engolir outros peixes muito maiores do que ele mesmo. E para que isso seja possível, seu estômago é capaz de se expandir. Assim ele consegue engolir presas muito grandes e ficar grandes períodos digerindo elas e sem comer mais nada. Apesar dessa boca muito grande, a principal dieta desses peixes são pequenos crustáceos. Mas como eu já disse, se ele encontrar uma presa grande, ele com certeza vai comer. Como o alimento nessas regiões é escasso,
uma boca desse tamanho, ele pode comer qualquer tipo de coisa que ele encontrar. É uma adaptação que permite que ele coma uma grande variedade de animais. Sua estratégia de caça funciona semelhante a uma rede de arrasto. Ele persegue os peixes com a boca aberta. O problema é que com isso, muita água também entra junto com o alimento, e essa água vai sendo eliminada aos poucos pelas suas fendas das brânquias. Esses peixes são predados por outros peixes de águas profundas, como os peixes lanceta. Essas enguias são especiais porque, diferente das outras, elas não têm várias características. Por exemplo, a bexiga natatória e nadadeiras. Além disso, algumas das espécies dessas enguias conseguem emitir luz pela ponta de sua cauda. Essas enguias que conseguem emitir luz utilizam uma estratégia de caça em que elas atraem suas presas com a ponta da cauda, assim como alguns peixes pescadores fazem. Outras espécies também apresentam fotóforos na extensão de seu corpo, semelhante ao peixe víbora. O peixe lanceta. O peixe lanceta, cujo nome científico é Alepsaurus ferox, é um peixe que habita águas abissais, nas profundezas do oceano a aproximadamente 1.900 metros de profundidade. Essa espécie pode crescer até mais de 2 metros de comprimento e pesar quase 10 quilos. Esse peixe também é chamado popularmente de peixe canibal, porque quando ele é pescado é encontrado dentro dele outros peixes da mesma espécie que foram comidos anteriormente. Esse peixe vive nas águas profundas do Oceano Pacífico. Ele é um grande peixe predador que come vários outros tipos de peixe, inclusive o boca de guarda-chuva que eu acabei de falar. Ele apresenta uma grande barbatana dorsal e uma grande boca com presas grandes. Apesar de que a maioria dos dentes não é tão grande assim, ele tem vários outros dentes menores. Os cientistas acreditam que esse peixe é um predador de emboscada, que se desloca tranquilamente pela coluna d'água, esperando que alguma presa se aproxime. Além disso, pela análise do seu estômago, que geralmente estava cheio de outros animais, esse peixe come tudo que ele vê à sua frente. Inclusive, como eu já disse, outros da mesma espécie que eles, em tamanho menor. Peixe ogro. O peixe ogro é um animal que pode ser encontrado no Oceano Atlântico e Pacífico, em profundidades que variam desde 500 até 5.000 metros. Não são peixes tão grandes, eles medem aproximadamente 18 centímetros e possuem alguns dos maiores dentes em proporção ao seu tamanho. Seus dentes são tão grandes que impedem que ele feche completamente sua boca. Porém, eles são muito úteis, pois eles permitem que esse peixe agarre suas presas e as prenda, impedindo que elas saiam da sua boca. Esse peixe tem o corpo recoberto por escamas pequenas e espinhosas, e a sua cor geralmente varia entre o preto e o castanho mais escuro, principalmente para conseguir se camuflar nas águas mais negras das profundezas do oceano. Seus olhos são muito pequenos e localizados no alto de sua cabeça. Como sua visão não é tão boa, e realmente não é preciso muita visão nas águas abissais, esse peixe desenvolveu uma linha lateral que é muito sensível e ela consegue sentir as vibrações da água próxima a ele. Assim, pelas vibrações do ambiente, ele consegue saber se tem presas por perto ou mesmo predadores. Tubarão duende. Essa é uma espécie de tubarão que habita águas profundas e é raramente visto vivo. Foi descrito pela primeira vez em 1898. E acredita-se que é uma das espécies mais antigas de tubarão que existem no mundo atual, assim como o tubarão-cobra. Por ser raro, não se sabe exatamente algumas informações sobre a espécie. É um tubarão que possui um focinho muito longo, que é recoberto por pequenas células sensoriais.
que dão a ele uma melhor noção do ambiente. Logo abaixo, ele possui uma grande boca. Na idade adulta, esse tubarão consegue alcançar de 3 a 4 metros de comprimento. A sua coloração, que é mais arrosada, tem um motivo. A sua pele é meio transparente, e logo abaixo dela tem muitos vasos sanguíneos. E como é uma pele mais translúcida, dá para você conseguir ver a coloração do sangue, dando essa tonalidade mais rosada. Porém, quando é conservado em álcool, geralmente ele fica com uma coloração mais cinza. Por isso que tem algumas imagens que ele não é tão rosa. A maioria dos tubarões possui a clássica barbatana pontuda que você vê em muitas espécies, mas esse tubarão possui uma barbatana mais arredondada e menor também. Grande parte do peso corporal desse tubarão é por causa do seu fígado, assim como vários outros tubarões, porque os tubarões são peixes cartilaginosos e não têm bexiga natatória. Assim, eles têm um fígado muito desenvolvido, e é o fígado que regula a questão da profundidade do peixe, porque o fígado é capaz de produzir óleos, os óleos são mais leves, e quando ele produz muito óleo, o tubarão tende a ir mais para cima, tende a subir, por causa que o óleo é menos denso, e é assim que ele consegue nadar. É um animal que consegue chegar até mais de 1.000 metros de profundidade e vive principalmente no oeste do Oceano Pacífico e no oeste do Oceano Índico. As células sensoriais que eu falei que ele tem no focinho servem para sentir a presença de presas. Isso porque são células eletrossensíveis. E ele usa essa técnica porque, como eu já disse, nas profundezas não tem muita luz. Então os peixes têm que desenvolver outras formas de se orientar e conseguir caçar. Quando ele encontra uma presa, ele tem a habilidade de projetar sua mandíbula para fora. Já que é um peixe cartilaginoso, então ele não tem ossos, os tubarões conseguem fazer isso, mas nesse tubarão em específico, ele consegue fazer isso muito rápido. E essa é a principal estratégia de caça dele. Mas pra gente que olha um bicho desse, a gente acha muito bizarro. Bom, esse foi o vídeo, se inscreve, dá o like e até a próxima.